Tchartkov deitou mãos à obra. Sentou o modelo, refletiu um pouco, fez no ar um traço com o pincel, marcando mentalmente os pontos, piscou o olho, recuou, olhou à distância e apenas numa hora fez o esboço. Satisfeito, pôs-se a pensar. O trabalho arrebatou, pintou, esqueceu-se de tudo. Esqueceu-se da presença das senhoras aristocratas. Perdeu mesmo o pejo de mostrar alguns dos seus tiques artísticos, emitindo sons em voz alta, cantarolando, como acontece a um pintor mergulhado de alma e coração no seu trabalho. Sem cerimónias, com um movimento de pincel, obrigou o modelo a levantar a cabeça. Entretanto, já o modelo se mexia muito e dava mostras de cansaço. Chega, para a primeira vez já chega, disse a mãe. Só mais um pouquinho, pediu o pintor, inspirado. Não, temos de ir. Lise, já são 3 horas, disse a senhora, consultando um pequeno relógio que trazia pendurado à cintura. Já é tão tarde. Só mais um minutinho, disse Tchartkov com voz implorante e ingenuamente infantil. A senhora, porém, não estava disposta a ceder às necessidades artísticas do pintor e prometeu, para o compensar, ficar mais tempo na vez seguinte. Que pena, pensou Tchartkov, precisamente agora que a mão já se me tinha soltado. Lembrou-se de que ninguém o interrompia, nem o mandava parar quando trabalhava no seu estúdio da ilha Vassilevski. O Nikita, quando fazia de modelo, não se mexia. Podia-se pintá-lo tanto tempo quanto fosse preciso e chegava a adormecer na posição que lhe tinha sido indicada. Descontente, Tchartkov pousou o pincel e a paleta numa cadeira e quedou-se abstraído e sombrio em frente da tela. À saída, a senhora aristocrata fez-lhe um elogio que o acordou, precipitou-se para a porta para se despedir delas. Nas escadas convidaram-na a visitá-las na semana seguinte para o almoço. Tchartkov voltou alegre à sua sala. Aquela senhora aristocrata encantara-o completamente. Até ao momento, aquelas criaturas eram para ele qualquer coisa de inacessível. Pareciam-lhe nascidas para voarem em magníficas calés com lacaios de libré e cocheiros aperaltados e para lançarem um olhar indiferente para o homenzinho que se arrastava a pé, embrulhado numa capa modesta. Agora, porém, uma destas criaturas tinha entrado em casa dele, pedir-lhe que pintasse um retrato, convidar-o para almoçar numa casa aristocrática. Dominou um contentamento incrível. Estava tão elevado que ofereceu a si mesmo uma prenda na forma de um belo almoço, de um espetáculo noturno e de mais um passeio de costas pela cidade sem ter disso qualquer necessidade. Destes dias, o trabalho habitual nem lhe passava pela mente. Apenas se preparava e esperava que soasse a campainha da porta. Por fim, a senhora aristocrata apareceu com a sua filhinha pálida. Ele convidou-as a sentar, instalou o cavalete com um gesto hábil e pretensões à elegância da alta sociedade e começou a pintar. O dia ensolarado e a iluminação clara ajudaram-no muito. Descobriu no seu modelo suavezinho muita coisa que, apanhada e transferida para a tela, podia dar grande qualidade ao retrato. Viu que era possível fazer qualquer coisa de extraordinário se a executasse com convicção e a agarrasse tal como lhe apresentava o modelo no momento. Quando sentiu que poderia exprimir aquilo em que os outros ainda não tinham reparado, começou a palpitar-lhe o coração. O trabalho tomou conta de todo o seu ser, concentrou-se apenas no pincel, de novo esquecido da origem aristocrática do modelo. Com a respiração entrecortada, viu nascerem na tela os traços leves e o corpo quase transparente daquela rapariga de 17 anos. Apanhava cada matiz, aqui um azulado quase imperceptível debaixo dos olhos, ali um ligeiro amarelado. E já se preparava para incluir a minúscula borbulha na testa dela quando ouviu ao seu lado a voz da mãe. Para que é isso? Não é preciso, disse a senhora. E também, olha, naqueles lugares parece um pouco amarelo e aqui as manchinhas não mesmo escuras. O pintor pôs-se-lhe a explicar que essas manchinhas e o amarelado, precisamente, é que jogavam bem no conjunto, que constituíam tonalidades leves e agradáveis do rosto. Respondeu-lhe a senhora, não jogavam nada bem e que não eram tonalidades nenhumas, que eram uma impressão ilusória do pintor. Pelo menos, deixe-me dar um toquezinho de amarelo aqui neste lugar, pediu ingenuamente o pintor. Não lhe permitiram. Foi-lhe declarado que Lise nunca tinha amarelo no rosto, a não ser talvez nesse dia, porque estava um pouco mal disposta, mas que normalmente o rosto dela se destacava por uma frescura muito especial. Com tristeza, começou a atenuar o que o seu pincel fizera nascer na tela. Desapareceram muitos traços, quase imperceptíveis, e com ele
Em parte, desapareceu a semelhança. Tchartkov, com indiferença, começou a dar ao retrato aquele colorido banal que é possível executar mesmo sem modelo e que transforma os rostos pintados ao vivo numas imagens frias e ideais semelhantes aos padrões estudantis. A senhora, porém, ficou contente quando viu que o colorido ofensivo tinha sido expulso. Mostrou-se apenas surpreendida por o trabalho demorar tanto tempo, acrescentando mesmo que ouvira dizer que o Sr. Tchartkov terminava um retrato em 2 sessões. O pintor não achou palavras para responder. As senhoras levantaram-se para sair. O pintor pousou o pincel, acompanhou-as à porta e depois ficou muito tempo, estático e sombrio, a olhar para o retrato da menina. Olhava estupidamente, sem lhe saírem da cabeça os traços tão leves, os matizes e os tons tão airosos que tinha agarrado com tanta facilidade e que depois foram banidos implacavelmente pelo seu pincel. Ainda com eles a preencherem-lhe a imaginação, pôs o retrato de lado, depois encontrou uma cabecinha de psique que em tempos esboçara rapidamente na tela e deixara esquecida num canto. Era uma carinha feita com habilidade, mas perfeitamente ideal, fria, executada em traços gerais, sem nada de vivo. Por não ter nada que fazer, começou a pintá-la e chamou à memória tudo o que apanhara no rosto da visitante aristocrática. Os traços, os matizes, os tons que recordava iam-se espalhando pela tela naquela forma depurada em que aparecem quando o pintor, depois de ter contemplado a natureza, se afasta dela e a recria. A psique foi-se tornando viva. A ideia foi adquirindo a pouco e pouco um corpo visível. O tipo de rosto da menina aristocrata passou como desapercebidamente para a psique e esta ganhou a expressão peculiar que dava direito a chamar-se obra de facto original. Era como se o pintor se aproveitasse nas partes e no todo de tudo o que lhe mostrara o modelo, afeiçoando à sua criação. Durante vários dias ocupou-se dela exclusivamente. Foi neste trabalho que o foram encontrar as senhoras, em mais uma das suas visitas. Tchartkov não teve tempo de tirar o quadro do cavalete, ainda soltaram um grito de alegria e ergueram as mãos. Lise, ah, que parecido! Superbe, que bela ideia! Vesti-la com um traje grego, ah, que bela surpresa! O pintor não sabia como tirar as senhoras daquele erro encantador. Envergonhado, cabisbaixo, disse baixinho, é psique. Na imagem de psique, c'est charmant, diz a mãe sorridente. A filha também sorriu. Lise, não é verdade que ficas tão bem de psique? Aquela ideia deliciosa. Uma obra, um verdadeiro correggio. Confesso que já tinha lido e ouvido falar de si, mas não sabia que tinha um talento tão grande. Tem de pintar também no retrato, obrigatoriamente. A senhora, pelos vistos, também queria ser retratada de psique. O que posso fazer com elas? Perguntou o pintor, já que é isso que elas querem. Pois bem, que a psique passe pelo que elas desejam ver. E disse, em voz alta, queiram sentar-se, por favor, que eu ainda preciso fazer uns retoques. Ah, tenho tanto medo, sei lá que o senhor, ela assim está tão parecida. O pintor percebeu que os receios dela diziam respeito ao amarelado e acalmou-a, garantindo que queria simplesmente dar mais brilho à expressão dos olhos. Na verdade, estava envergonhado e queria dar ao retrato, pelo menos, alguma parecença com a retratada, para que ninguém o pudesse acusar de ser um mentiroso declarado. Então, da imagem de psique começaram a transparecer traços da menina pálida. Chega, disse a mãe, talvez receosa de que a semelhança fosse demasiada. O pintor foi recompensado em todos os sentidos. Com um sorriso, com dinheiro, com elogios, com um aperto de mão sincero, com convite para almoçar lá em casa. Em suma, recebeu 1000 prémios lisonjeiros. O retrato deu que falar em toda a cidade. A senhora mostrava às amigas, toda a gente pasmava com a semelhança ao original que o pintor conseguira e ao mesmo tempo com a beleza que lhe acrescentara. Esta última observação, é claro, era feita com alguns laivos de inveja nos rostos. De repente, choveram as encomendas. Parecia que toda a cidade queria ser retratada por ele. De minuto a minuto tocava a campainha da porta. Isto, por um lado, podia ser bom, pois, dada a variedade de rostos que lhe apresentavam, oferecia-lhe uma prática infindável. Infelizmente, porém,
Era tudo gente com quem era difícil lidar. Gente apressada, gente muito ocupada, ou então que pertencia à alta sociedade, logo ainda mais ocupada e, por força disso, impaciente ao extremo. As exigências que lhe chegavam de todos os lados resumiam-se a duas palavras: bonito e rápido. O pintor viu imediatamente que era impossível levar cada trabalho até o fim, que era necessário usar de habilidade, agilidade e rapidez do pincel em substituição do trabalho. Teria de agarrar apenas o todo, apenas a expressão geral e não se aprofundar em pormenores subtis. Por outras palavras, era absolutamente impossível observar a natureza na sua forma definitiva. Ainda por cima, quase todos retratados tinham muitas outras e variadas pretensões. As senhoras exigiam que lhes reproduzisse no retrato preponderantemente a alma e o caráter, e às vezes que não fosse fiel a tudo o resto, que arredondasse os ângulos, que atenuasse todos os defeitinhos e, se possível, que os evitasse de todo. Resumindo, que o rosto ficasse atraente ou mesmo que despertasse paixões. Em consequência, quando se sentavam a pousar, fabricavam no rosto umas expressões que deixavam o pintor pasmado. Uma queria transmitir no rosto melancolia. Outra punha ares de sonhadora. Outra ainda desejava, custasse o que custasse, fazer a boca mais pequenina, do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Apesar disto tudo, exigiam dele a parecença e a naturalidade desprendida. Os homens não eram melhores do que as senhoras. Um pretendia ser pintado de cabeça à banda, numa pose forte, enérgica. Outro, com os olhos erguidos para o alto e como plenos de inspiração. Um tenente da guarda exigia que nos olhos dele se visse Marte. Um dignitário civil procurava o máximo de nobreza e de frontalidade do rosto e queria também que uma das suas mãos ficasse apoiada no livro com a inscrição nítida, sempre em defesa da verdade. De início, o pintor, só de ouvir tais exigências, cobria-se de suores. Seria preciso refletir, imaginar tudo isso, mas o prazo de execução que lhe davam era curtíssimo. Por fim, arranjou um método de trabalho e deixou de ter dificuldades. Bastavam 2 ou 3 palavras do cliente para compreender como ele queria ser retratado. Se alguém queria Marte, pois metia-lhe Marte na cara. Se alguém queria ser Byron, dava-lhe a pose e a postura de Byron. Fossem Corinne, Ondina ou Aspásia, aquilo que as senhoras queriam ser, aceitava tudo de boa vontade e acrescentava a cada modelo, já por sua iniciativa, uma boa aparência que, como é sabido, não traz sarilhos e permite mesmo que se perdoe ao artista a falta de parecença do retrato. Em breve, até ele próprio se admirava da maravilhosa rapidez e agilidade do seu pincel. Quanto aos clientes entusiasmados, proclamavam um gênio, evidentemente. Tchartkov tornou-se um pintor da moda em todos os sentidos. Passou a comparecer a almoçaradas, a acompanhar as senhoras às galerias e mesmo aos passeios, a vestir-se como um janota e a afirmar publicamente que o pintor tinha de fazer parte da boa sociedade, que era necessário o pintor manter a dignidade do seu título, que os pintores se vestiam normalmente como sapateiros, que não sabiam comportar-se com boa educação, que não observavam o bom tom e eram privados de qualquer cultura. Em sua casa e no seu estúdio impôs um asseio extraordinário, arranjou 2 lacaios magníficos, alguns discípulos janotas, mudava de roupa várias vezes por dia, frisava o cabelo. Para causar boa impressão aos clientes, dedicava-se ao estudo das maneiras de receber visitas e ao estudo do embelezamento do seu aspecto físico por todos os meios possíveis. Resumindo, não passava muito tempo e já era impossível reconhecer nele o pintor modesto que outrora trabalhava despercebidamente no seu cubículo da ilha Vassilevski. Em relação aos pintores e à arte, passara a exprimir-se perentoriamente, afirmava que se atribuía um valor exagerado aos pintores antigos que antes de Rafael não pintavam figuras, todos eles mazarenques, que era apenas na imaginação dos espectadores que existia neles a ideia de um pretenso sagrado, que o próprio Rafael, nem tudo o que fazia era bom, e que a glória de muitas das suas obras apenas perdurava por força da tradição. Miguel Ângelo era um fanfarrão e não fazia mais do que gabar-se de conhecer a anatomia, que não havia nele qualquer elegância, que o verdadeiro brilho, que a força do pincel
e o colorido perfeito se deveriam procurar apenas na atualidade, neste século aqui, logicamente passava a falar de si mesmo. Não compreendo, dizia, o esforço imenso dos outros que passam a vida mergulhados nas suas obras. Um pintor que passa meses a fio com um quadro é, na minha opinião, um artífice e não um artista. Não acredito que tenha talento. O gênio é aquele que cria ousada e rapidamente. Eu pintei este retrato em 2 dias, por exemplo, dizia dirigindo-se às visitas. Precisei só de um dia para fazer a cabeça e aquele quadro filo em poucas horas. E aquele em pouco mais de uma. Não, confesso que não reconheço como arte aquilo que é feito linha a linha. É um ofício, não é arte. Assim falava com as suas visitas e estas admiravam a força e a agilidade do seu pincel. Soltavam exclamações ao ouvirem com que velocidade tinham sido executadas as suas obras e depois contavam uns aos outros. É um talento, um verdadeiro talento. Olhem como ele fala, como os seus olhos brilham. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure. Para o pintor, era lisonjeiro saber de tais rumores sobre a sua pessoa. Quando nos jornais lhe referiam com louvores, alegrava-se como uma criança, embora tais louvores fossem comparados com o seu próprio dinheiro. Andava com a folha do jornal por todo o lado e, como quem não quer a coisa, mostrava aos amigos e conhecidos, andava contente e dizia-se ingenuamente. A sua glória crescia, tinha cada vez mais encomendas. Já começava a ficar farto dos retratos e dos rostos, sempre iguais, de que conhecia de cor as poses e as posturas. Já os pintava, sem grande vontade, delineando apenas as cabeças, de qualquer maneira, deixando os acabamentos para os discípulos. De antes ou menos tentava encontrar posições novas, tentava impressionar com a força, o efeito. Até isso, porém, passara a ser enfadonho para ele. Parecia que a mente se lhe cansara de pensar, de fantasiar. Já não tinha força nem tempo para isso. A vida de distração e a sociedade com que se esforçava por alcançar o papel do homem do mundo levavam-no para longe do trabalho e da reflexão. O seu pincel ia ficando cada vez mais frio e embotado. E sem se dar conta disso, ficara reduzido às formas monótonas, estereotipadas, por demais batidas. Os seus rostos uniformes, frios, sempre bem arranjados e, por assim dizer, abotoados dos funcionários públicos, tanto militares como civis, não ofereciam grande espaço ao seu pincel. O pincel esquecia-se dos magníficos preguiados, dos movimentos fortes, das paixões, para não falar já dos agrupamentos de personagens, do dramatismo artístico, do seu enredo sublime. Diante dos seus olhos estavam apenas a farda, o espartilho, a casaca, tudo o que leva o pintor a ser frio, a perder a imaginação. Já nem havia nas suas obras as qualidades mais elementares. Entretanto, ainda gozavam de fama, embora os outros pintores e os verdadeiros conhecedores se limitassem a encolher os ombros quando viam os seus últimos trabalhos. Alguns que já conheciam Chartkov antes não compreendiam como fora possível evaporar-se assim um talento de que tinha havido sinais nítidos nos seus trabalhos iniciais e tentavam maldadamente adivinhar de que maneira um talento que acabara de alcançar o desenvolvimento completo das suas forças se podia apagar tão bruscamente. O pintor, enleado, porém, não ouvia tais conversas. Já atingira a maturidade em anos e intelecto, já começara a engordar, a ganhar uma corpulência visível. O seu nome já não saía nos jornais sem epítetos. O nosso respeitável Andrei Petrovich, o nosso emérito Andrei Petrovich, já começavam a propor-lhe cargos honoríficos, a convidá-lo para examinador, para ser membro de comissões. Já começava, como acontece sempre na idade madura, a ser adepto de Rafael e de outros pintores antigos. Não porque se tivesse convertido ao alto valor desses pintores, mas para alfinetar com os seus nomes os jovens pintores. Já começava, como é costume da gente que atinge determinada idade, a censurar indiscriminadamente a juventude por ser imoral e pelas suas tendências de espírito perniciosas. Já começava a acreditar que tudo no mundo se fazia naturalmente, que não existia inspiração divina e que tudo devia ser sujeito a uma única ordem rigorosa de pontualidade e de uniformidade. Enfim, a sua vida já arrasava aquela idade em que tudo o que respirava entusiasmo se encolhe, em que o som do poderoso violino já chega fraco à alma
e não envolve o coração da melodia penetrante, em que tocar o belo já não transforma as forças virgens em chamas, em que todos os sentimentos embutados se tornam mais sensíveis ao tilintar do ouro, escutam com maior atenção a sua música sedutora e a pouco, sem se dar por isso, se deixam adormecer por completo. A fama não dá prazer a quem roube e não a mereceu. Só faz palpitar permanentemente quem for digno dela. Assim, todos os sentimentos e impulsos de Tchartkov se viraram para o ouro. O ouro tornou-se a sua paixão, o seu ideal, o seu medo, o seu prazer, o seu objetivo. Maços de notas bancárias cresciam nas suas arcas e, como qualquer um a quem o destino oferece esta terrível dádiva, começou a tornar-se aborrecido, inacessível a tudo que não fosse o ouro. Ficou um avarento sem sentido que aforrava sem finalidade, pronto para se transformar naquelas criaturas estranhas, tão numerosas no nosso mundo insensível, para quem uma pessoa de coração vivo olha horrorizada, porque essa gente lhe parece uma espécie de caixões de pedra ambulantes com um morto em vez de coração. Porém, houve um acontecimento que o abalou tremendamente e despertou toda a sua essência viva. Um belo dia, encontrou em cima da mesa uma carta da Academia de Belas Artes, em que lhe era pedido que, na sua qualidade de membro emérito, desse a sua opinião sobre uma obra nova enviada da Itália, pintada por um russo que aperfeiçoara a sua arte nesse país. Este pintor era um dos seus antigos colegas, um artista que guardara desde os seus verdes anos a paixão pela arte, que mergulhara nela com toda a sua alma ardente de trabalhador, que se afastara dos amigos e da família, que abandonara os queridos hábitos e correra para as terras onde, sob céus divinos, amadurejam os verdadeiros, os majestosos viveiros da arte, para aquela Roma divina de que basta apenas dizer o nome para que pulse forte e plenamente o coração do artista. Lá, como um ermita, embrenhou-se no trabalho e nos estudos, sem se deixar destruir com nada. Tanto se lhe dava que os outros cochichassem sobre o seu caráter, sobre a sua incapacidade de lidar com o próximo, sobre a violação das regras da boa educação mundana, sobre a humilhação que a sua roupa pobre e deselegante causava ao título de artista. Não lhe importava que os seus irmãos artistas estivessem ou não zangados com ele. Desprezava tudo, entregava-se todo à arte. Visitava incansavelmente as galerias, ficava horas absorto diante das obras dos grandes mestres, na busca, na perseguição do pincel milagroso. Não dava por terminada nenhuma obra sem a confrontar com as obras desses grandes mestres e sem ler nas criações deles um conselho silencioso. Não entrava em conversas nem disputas barulhentas, não se pronunciava a favor nem contra os puristas, fazia jus a tudo em pé de igualdade, extraindo de tudo apenas o que houvesse de belo. Por fim, decidiu escolher como seu mestre o divino Rafael. À semelhança do grande poeta, que, tendo lido numerosas e variadas obras cheias de muitos encantos e belezas majestosas, escolheu finalmente para si, como livro de cabeceira, apenas a Ilíada de Homero, porque viu que este livro continha todo o necessário e que não existia nada que o livro não refletisse em grande e profunda perfeição. Portanto, a ideia majestosa da criação, a beleza poderosa do pensamento, o sublime encanto do pincel divino, recebeu-os o pintor da escola de Rafael. Ao entrar na sala, Tchartkov já lá encontrou uma multidão enorme de visitantes amontoados diante do quadro. Um profundo silêncio, tão raro nas grandes reuniões de apreciadores, reinava desta vez na sala. Tchartkov apressou-se a tomar o seu ar importante de conhecedor e aproximou-se do quadro. Meu Deus, o que ele viu! Pura, casta, maravilhosa como uma noiva, ali estava, diante dos seus olhos, a obra do pintor. Modesta, divina, inocente e simples como o gênio, planava acima de tudo. Parecia que as figuras celestes, surpreendidas por tantos olhos cravados nelas, tinham baixado timidamente as suas belas pestanas. Com um sentimento de espanto
involuntário, os conhecedores contemplavam aquela novidade de um pintor desconhecido. Tudo parecia entrosar-se no quadro. A escola rafaelita, refletida na alta nobreza das figuras, a escola do Correggio, respirando na perfeição absoluta do pincel. Mais poderosa, porém, se revelava ainda a força criadora, emanada da própria alma do pintor. Dela se impregnava o mais pequeno pormenor do quadro. Em tudo transparecia a assimilação da norma e das regras e, ao mesmo tempo, uma força secreta. Em tudo fora captada aquela redondeza fluente das linhas que existe na natureza e apenas é visível ao olho do artista criador, ao passo que nas mãos do copista resulta uma coisa angulosa. Via-se que o pintor, primeiro, dera guarida na sua alma a tudo o que bebera no mundo exterior e que só depois, tirando-o da nascente da alma, o transformava num canto harmonioso e solene. Aqui ficava claro, mesmo aos olhos dos profanos, o abismo incomensurável entre uma criação artística e uma simples cópia da natureza. É quase impossível descrever o quadro. Nem um ressegar, nem um murmúrio. Entretanto, o quadro parecia elevar-se cada vez mais, separar-se do fruto do pensamento descido dos céus para alimento do artista, até ser um instante que toda uma vida humana foi apenas a preparação. Lágrimas rebeldes estavam prestes a soltar-se de todos os olhos. Parecia que todos os gostos e todos os desvios e deformações ousadas do gosto se tinham unido ali, num hino silencioso àquela obra divina. Imóvel, boquiaberto, estava Tcherkov diante do quadro. Por fim, quando visitantes e conhecedores, a pouco e pouco, foram quebrando o silêncio e se puseram a comentar as qualidades da obra, e quando finalmente se dirigiram a ele para saberem qual a sua opinião, Tcherkov caiu em si. Já queria tomar um ar indiferente e debitar uma daquelas sentenças vulgares e grosseiras próprias dos pintores ressequidos do género. Sim, com certeza é verdade que se deve reconhecer o talento do pintor. Há qualquer coisa nele. Vê-se que queria exprimir qualquer coisa. No entanto, quanto ao principal, a seguir, evidentemente, acrescentaria alguns daqueles louvores que mortificam sempre qualquer pintor. Sim, queria fazê-lo. Mas as palavras morreram-lhe nos lábios. As lágrimas e os soluços atacaram-no. Precipitou-se para fora da sala como um louco. Isto é a primeira parte do retrato. A segunda demora outro tanto. Não sei se tens paciência para ouvir. Ou ficamos nesta parte em que Tcherkov, perante a beleza da obra de arte, viu a sua vida e o que andou, a maneira como andou a enganar a sua própria vida, com o antigo colega de escola. Gogol é genial. A maneira como analisa o dinheiro, como numa pincelada desenha a sociedade e as várias personagens que aparecem, tudo vai aparecendo em brevíssimas páginas. E como ele faz, por exemplo, toda a descrição da admiração que nesta época se sentia por Rafael é absolutamente sublime, porque nós vemos tudo o que está a ser dito por estas pessoas sobre Rafael e sobre essa beleza inatingível, a chamada sublime da idade do Rafael. E como é engraçado dizer que antes de Rafael se pintavam arenques, mas a graça rápida deste gênio que morreu tão novo. Mas se calhar ficávamos por aqui, porque outro tanto torna-se... Isto não se chama Os Retratos, é só um. Ficaram sem saber. Portanto, têm que comprar o livro